Ninguém sobreviveu para contar, mas a câmera gravou tudo. Você está prestes a assistir algo que não deveria existir. Não estou dizendo isso para te impressionar e nem para fazer drama. Estou dizendo porque eu vi. E agora que você vai ver também, pode ser que seja tarde demais. O que você vai ouvir neste vídeo não foi inventado, não foi roteirizado, não foi recriado, foi encontrado. Meses depois do desaparecimento de 5 pessoas. Pessoas comuns, como eu e você. Jovens, curiosos. Vivos demais para imaginar que o mundo ainda guarda lugares onde a realidade não funciona direito. Eles tinham um canal pequeno no YouTube. Exploravam locais abandonados. Faziam isso por diversão, pela adrenalina, pela chance de viralizar. E por um motivo que ninguém sabe, escolheram aquele lugar. Aquela casa. Não era um lugar qualquer. Não era só um cenário para o medo. Era um ponto cego da realidade. Um lugar onde o tempo hesita, onde a lógica falha, onde a memória evapora. Eles entraram com uma câmera, novinha, uma daquelas com visão noturna, sensor de movimento e backup automático, e gravaram tudo, cada passo, cada palavra, cada silêncio. Mas ninguém voltou. A polícia procurou por semanas. Nenhum corpo, nenhum vestígio, nenhum sinal de luta. A casa estava vazia, como se nunca tivesse recebido ninguém, como se nunca tivesse existido. O caso foi arquivado. Só que, um mês depois, um andarilho encontrou algo enterrado na terra encharcada atrás da casa. Era a câmera. Inteira, intacta, cheia. Os vídeos estavam corrompidos, alguns impossíveis de abrir, outros repetitivos, como se o mesmo segundo se arrastasse por horas, como se o tempo tivesse se partido em cacos. Mas dentro daquele caos havia trechos, fragmentos, imagens, vozes, coisas que não deveriam estar ali, sons que não vêm de boca nenhuma, sussurros sem idioma, olhares que não pertencem a ninguém. A polícia ignorou, mas alguém não. Um oficial baixou os arquivos em segredo. Vazou o conteúdo em partes, e agora ele sumiu. Hoje vamos mostrar tudo o que foi recuperado. E não espere entender. Não espere que isso siga as regras do mundo que você conhece, porque não segue. Esse vídeo não é só uma história. Ele é um vestígio, um chamado, um erro na matriz. Mas antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você tem certeza de que está sozinho? A lenda da casa. Que ninguém entra 2 vezes. A primeira vez que ouvi falar daquela casa, eu ainda era criança. Meu irmão mais velho falava dela como quem conta uma piada, sem entender direito o final. Era sempre no meio de outras histórias, num tom mais baixo, como se nem ele quisesse dar muita atenção. Diziam que era uma casa onde ninguém entrava 2 vezes. Não porque era perigosa, mas porque quem entrava esquecia, e se esquecia, então não voltava. Simples assim. Isso me deixava inquieto. Não era o medo de monstros ou fantasmas, era o medo de perder a memória, de viver algo tão fora do mundo conhecido que o cérebro simplesmente apagava. Ele dizia que a casa era perto da linha velha do trem, depois da mata que margeava a cidade. Um lugar onde bússolas perdiam o norte, onde o som parecia abafado e onde os cachorros, mesmo soltos, paravam na beirada e começavam a uivar. Eu achava que era exagero. Mas mesmo assim, às vezes sonhava com esse lugar sem nunca tê-lo visto. O nome ficava martelando na cabeça como um eco mal resolvido. Chão Morto, um nome que parecia ter peso, como se fosse mais do que geográfico. Como se fosse uma sentença. Com o passar dos anos, esqueci da história. Ou pensei que tinha esquecido. Até que uma noite, por volta das 3 da manhã, um vídeo apareceu no meu feed. Não tinha curtidas, nem comentários. Título seco. Ela ainda está lá. Duração: 31 segundos. Era uma gravação tremida de uma casa isolada.
Mas não era só a imagem que era tremida. Era como se o próprio vídeo estivesse tentando sair de si. A luz não obedecia a nenhuma lógica. O vento nas árvores não mexia as folhas da varanda. E a casa parecia respirar. Um movimento lento, quase imperceptível, como se estivesse viva. Mas o que me paralisou foi o som. Uma respiração abafada, direta no meu fone, que parecia circular pela minha nuca. Não estava na gravação, estava fora dela, estava comigo. Fechei o vídeo imediatamente, mas fiquei com a impressão de que algo tinha passado por mim. Como se eu tivesse liberado uma lembrança que não era minha. Comecei a pesquisar. Primeiro por curiosidade, depois por necessidade. Encontrei relatos em fóruns antigos, todos falando sobre um mesmo lugar, mas com descrições diferentes. Uns diziam que era uma casa térrea, outros que tinha 2 andares. Alguns mencionavam janelas tapadas, outros diziam que a casa nem tinha portas. Mas todos concordavam em uma coisa: depois que você vê, você começa a esquecer, e quanto mais tenta lembrar, mais a casa te puxa de volta. O mais perturbador eram os casos de amnésia. Gente que saiu para caminhar e voltou com lama nos sapatos, mas sem saber onde esteve. Uma mulher que reconheceu o som de uma porta em um sonho e acordou com marcas de barro nas mãos. Um homem que entrou em coma após dizer que precisava voltar lá. E sempre, em todos os relatos, havia esse mesmo nome enterrado entre as palavras: chão morto. Comecei a acreditar que talvez o lugar nem fosse físico, talvez fosse uma falha, um ponto cego da realidade, onde as leis que mantêm o mundo de pé simplesmente não se aplicam, como uma rachadura no tempo. E quanto mais eu me aprofundava, mais eu sentia que já sabia disso, que não era uma descoberta, era uma lembrança. E foi nesse estado de confusão que eu descobri o desaparecimento dos 5 jovens. Eles tinham um canal pequeno no YouTube. Exploravam locais abandonados, casas antigas, sanatórios, essas coisas. Vídeos amadores, mas com uma estética bem feita. Tinham coragem, ou imprudência. Na última postagem, eles diziam que tinham encontrado um lugar diferente de tudo o que já tinham visto. O vídeo seguinte nunca foi postado. Dizem que eles foram vistos pela última vez entrando numa estrada de terra, atrás da floresta. Um morador ouviu vozes à noite, risadas, um som metálico de câmera caindo no chão. Depois disso, silêncio. Nenhuma ligação. Nenhum pedido de ajuda. Nada. E foi só semanas depois que encontraram a câmera. Encharcada, enterrada em barro, mas funcionando, como se alguém tivesse colocado ela ali de propósito. O que mais me assusta não é o desaparecimento. É o fato de que, segundo o perito que analisou os arquivos, havia lapsos de tempo inexplicáveis nos vídeos, áudio fora de sincronia, imagens que se repetiam em ângulos diferentes. E um detalhe: em todas as cenas externas, quando a câmera era virada para a casa, havia um segundo de interferência, como se o próprio lugar rejeitasse ser visto. Os arquivos foram considerados corrompidos, mas alguém os copiou, vazaram. E o que foi visto, ninguém conseguiu esquecer, pelo menos não completamente. A sensação é de que a casa existe num lugar entre o que foi e o que nunca deveria ter sido. Um ponto onde o real se desfaz. Onde a lógica falha. Onde você entra e sai, mas sem partes de si. E às vezes, o que sai de lá com você não é só lembrança. Às vezes é outra coisa. Algo que estava esperando. E agora que você sabe disso, talvez já tenha começado. O desaparecimento em massa e o arquivo perdido. Eles eram 5. E até onde se sabe, entraram juntos. 3 rapazes, 2 garotas. Jovens, animados, do tipo que encara o medo como desafio. Tinham um canal pequeno no YouTube, uns 3.000 inscritos. O tipo de canal que você encontra sem querer, assiste uma vez e esquece, a menos que algo ali fique com você. E ficou. O conteúdo deles era diferente.
Não era só exploração urbana, era mais íntimo, mais sensorial. Tinha um jeito de filmar que fazia você se sentir dentro do lugar. As câmeras eram boas, os microfones captavam até o som da respiração. E havia sempre uma narração calma, quase poética, sobre decadência, silêncio e abandono. Era como se buscassem mais do que sustos. Queriam entender o que ficava quando tudo acabava. Na última live, um dos rapazes, Arthur, falou sobre um lugar que tinham descoberto por acaso. Não deram o nome, só disseram que o mapa indicava uma construção esquecida, isolada, que não constava mais nos registros oficiais. Afirmaram que iriam lá no fim de semana, que iriam registrar tudo e que esse seria o vídeo que mudaria o canal para sempre. Foi. O vídeo nunca chegou a ser publicado, mas deixou rastros. Stories mostrando o grupo se preparando, testando equipamentos, um deles brincando com a visão noturna no espelho, outro comentando que o GPS sempre travava quando tentavam localizar o lugar. Um detalhe estranho. Em todos os vídeos curtos, o som de fundo tinha algo fora do lugar. Um chiado contínuo, mas irregular, como se algo estivesse tentando atravessar o silêncio. A última localização registrada pelos celulares indicava uma estrada de terra fechada. Depois disso, nada. Os sinais desapareceram de uma só vez, como se tivessem sido apagados. As famílias registraram boletim de ocorrência. Buscas foram feitas por semanas. Nenhum vestígio, nenhum objeto, nenhuma marca de pneu, nem pegadas. O terreno parecia intocado, como se ninguém tivesse passado por lá há anos. Até que 2 meses depois, um andarilho encontrou a câmera. Ele disse que ouviu um zumbido vindo do chão, perto de uma árvore morta. Achou que fosse um ninho de insetos. Cavou com um pedaço de pau. A terra estava solta, como se tivesse sido revirada recentemente. E lá estava ela, a câmera, envolta por uma sacola térmica, levemente arranhada, mas intacta. Ligou ao primeiro toque. O homem entregou o equipamento a um policial local. O caso foi reaberto. Os vídeos estavam lá. Vários, alguns com poucos segundos, outros longos demais. Um deles durava mais de 12 horas, mas o conteúdo era estranho. Não seguia uma ordem. As imagens pareciam embaralhadas. Havia trechos onde a câmera parecia filmar sozinha. Em outros, ela estava claramente nas mãos de alguém, mas sem direção. E o mais perturbador, haviam momentos em que os rostos dos jovens apareciam diferentes, com feições levemente alteradas, como se estivessem sendo filmados por outra lente ou por outra coisa. A perícia tentou analisar os arquivos, mas os metadados estavam corrompidos. A data de gravação oscilava entre dias diferentes. Em um dos vídeos, o horário marcava 0313 repetidas vezes, mesmo com o céu mudando de noite para dia. E em vários trechos aparecia um som de fundo repetitivo, uma batida seca, como se algo estivesse batendo do lado de fora. O inquérito foi arquivado por falta de provas conclusivas. Nenhum corpo, nenhuma movimentação suspeita, nenhuma explicação. Oficialmente, o desaparecimento dos 5 foi considerado acidental, possivelmente relacionado à queda, afogamento ou ataque animal. Mas ninguém explicou por que os vídeos estavam ali, ou por que a câmera continuou filmando por dias. Só que alguém não se conformou. Um oficial do setor de tecnologia copiou os arquivos em segredo. Disse que precisava entender, que não conseguia dormir desde que viu o trecho em que uma das garotas, Clara, olha diretamente para a câmera e diz com uma voz que não é dela: "Eu lembro de você." Essa parte não consta no relatório oficial. A câmera é de alta qualidade. Grava em 4K, com visão térmica, infravermelho e detecção de movimento. E foi justamente a função térmica que revelou algo que ninguém notou de início.
Em uma das gravações, a câmera deixada no chão capta 5 silhuetas saindo da casa. Mas depois de 12 segundos, uma sexta figura aparece. Está parada, imóvel no canto da tela. Sem forma definida, sem movimento, ela não se move, mas aumenta, e no segundo seguinte, a imagem trava. A partir daí, tudo o que foi extraído dos arquivos passou a circular em fóruns fechados. Partes do conteúdo foram vazadas, editadas, replicadas, mas nunca completos. Como se a própria gravação impedisse que fosse transmitida por inteiro. E toda vez que alguém assiste, uma coisa estranha acontece. Pequena, mas presente. Relógios param, sons se distorcem, espelhos embaçam, e quem vê começa a sonhar com ela. O primeiro vídeo. Algo está errado com o tempo. O primeiro vídeo começa com algo simples. Um ruído leve, depois a imagem. A câmera está nas mãos de alguém, talvez Arthur pela voz. A luz do final da tarde cobre o caminho de terra batida que leva até a casa. A gravação é limpa, mas há uma leve granulação nas bordas, como se algo ali estivesse corrompendo lentamente a definição. Eles riem, estão empolgados. Um deles finge tremer de medo e outro finge uma voz sinistra. As piadas são bobas, típicas de quem não sabe o que está prestes a acontecer. Eles não têm ideia. A casa aparece no fundo da imagem como se tivesse surgido de repente. Nenhum dos jovens comenta isso, mas fica evidente. No quadro anterior, ela não está lá. No seguinte, está. Como se tivesse sido inserida, colada no cenário. A câmera oscila, aproxima-se. A casa parece maior do que o esperado. Não pela estrutura, mas pela presença. Há algo opressor na forma como ela ocupa o espaço. Não faz sombra. O céu atrás dela parece menos azul. A vegetação ao redor está seca, mesmo com as chuvas recentes. Lara comenta que o ar ali parece mais denso. Alguém diz que está com dor de cabeça, mas continuam. A porta está aberta. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhuma tranca. Eles entram. A câmera registra tudo. O chão de madeira estala, mas não de forma natural. Os estalos parecem ritmados, como um padrão, como se a casa estivesse ouvindo. Nos primeiros minutos, a gravação parece comum. Cômodos vazios, móveis cobertos por panos sujos, teias de aranha nas janelas. Mas então começam as falhas, pequenas, quase imperceptíveis. O relógio de pulso de Arthur marca 16h47. 30 segundos depois, marca 16h46. Mais 30 segundos e está em 17h12. Ninguém comenta, mas a câmera mostra. As sombras nos cantos dos cômodos não se comportam como deveriam. Uma delas parece oscilar, mesmo sem vento. Um dos rapazes, Ian, aponta a lanterna e diz que tem algo errado com o teto. Mas quando a câmera vira para cima, o teto já não está mais lá. Ou talvez nunca tenha estado. Há apenas um vazio cinza, onde o som desaparece. A gravação dá um salto. De repente estão em outro cômodo. Alguém comenta sobre a cozinha, mas a câmera mostra o quarto. As falas não batem com os ambientes. As frases se repetem fora de ordem. Clara pergunta: "Vocês ouviram isso?" 3 vezes, em 3 momentos diferentes, com a mesma entonação. O som do grupo se repete como um eco pré-gravado. Eles continuam andando, em círculos. A câmera passa pelo mesmo corredor 4 vezes, com ângulos diferentes. Mas nenhum deles percebe, só quem assiste. O mesmo quadro na parede, a mesma mancha no chão, o mesmo chiado ao fundo. O tempo dentro da casa parece dobrado, ou talvez partido. Um dos vídeos mostra Ian parado diante de uma porta fechada. Ele não fala, apenas olha. O vídeo fica estático por quase 2 minutos. Nada acontece, mas quando você presta atenção, percebe que no reflexo da maçaneta há um rosto. Não o dele, nem o de nenhum dos outros. O rosto desaparece quando Ian toca na maçaneta, mas ele não entra. Ele se afasta.
e diz algo que não faz sentido. Não é hoje. A gravação pula novamente. Agora estão no andar de cima, mas a escada nunca foi mostrada. Um corte seco, um zumbido alto e de repente estão lá. A câmera treme como se estivesse sendo segurada com força. Um dos garotos, Mateus, repete: "Tá vendo isso? Tá vendo isso?" Mas a imagem está desfocada, tudo branco, quase estourado. Só se ouve a respiração deles. Depois a imagem escurece. O áudio continua. Passos, palavras desconexas, sussurros, um som de metal riscando madeira. E depois, a voz de Clara, agora calma demais. Acho que ela quer mostrar. Então vem o pior trecho. A câmera é colocada no chão, fica apontada para a porta da frente. O tempo passa. 30 minutos em silêncio. O som ambiente desaparece. O contador do tempo trava por 3 segundos. Depois acelera. O que era fim de tarde vira noite em 2 segundos. Então a porta se abre sozinha. Ninguém entra, mas uma sombra atravessa o batente. Um borrão denso, como fumaça. A câmera começa a falhar. Linhas aparecem na tela. A cor desbota. Um som agudo invade os fones. E por um instante, um quadro congelado mostra algo que não deveria estar ali. Uma figura no fundo da sala, parada, sem rosto, sem movimento. No segundo seguinte, a gravação volta ao normal. Todos estão de volta ao mesmo cômodo do início, mas estão diferentes, mais calados, pálidos. Olhos vermelhos. Alguém sangra pelo nariz. Eles não comentam, continuam andando, como se nada tivesse acontecido. Mas agora você percebe algo estranho. Quando a câmera se vira para um espelho, só há 4 reflexos. Um deles não aparece. O segundo vídeo, a entidade que ninguém consegue olhar. A gravação seguinte começa sem som, apenas imagem. A câmera está caída de lado, apoiada em algum objeto no chão. O cômodo é o mesmo, o antigo corredor com papel de parede rasgado, onde já tinham passado antes. Mas agora está escuro. E não escuro como falta de luz, escuro como falta de definição. As sombras parecem absorver a imagem, como se a lente tivesse medo de registrar o que existe ali. O som retorna devagar, primeiro um chiado, depois um ruído grave, contínuo, que não pertence a nenhum objeto visível. E então, vozes. Mas não as vozes deles. São vozes abafadas, em outra frequência. Sussurros sem direção, como se estivessem sendo ouvidos dentro da cabeça. A câmera permanece estática por minutos, e quando finalmente se move, é como se fosse puxada, não por mãos, mas por vontade. A imagem treme, mas não apressa. A lente vira em direção à escada, e por um breve instante vê-se algo no topo. Não é uma figura. É um vazio em forma de presença. Um espaço onde a luz deveria estar, mas não está. Corte, nova cena. Clara está sozinha. A respiração dela é o único som. Ela olha para a parede, não fala, apenas observa. Depois de quase 1 minuto, ela sussurra: "Tem algo aqui." A câmera balança. Ela vira lentamente a cabeça. Os olhos não focam em nada. Parece não estar vendo com os olhos, mas sentindo com o corpo inteiro. E então começa a rir. Mas não é riso de nervoso, não é alívio, é um riso vazio, sem alma, um som que não deveria sair de ninguém. Um dos rapazes a chama, mas ela não responde. Continua parada, encarando o canto da sala, como se estivesse diante de algo que os outros não veem. E quando finalmente se vira para a câmera, seu rosto parece diferente. Não deformado, mas ligeiramente fora do alinhamento. Como se sua pele estivesse sendo projetada sobre outro rosto. Os outros se aproximam. Um deles tenta tocá-la, mas recua. Diz que ela está fria, muito fria. E então, sem aviso, a gravação acelera. As imagens correm em alta velocidade, mas o áudio permanece em tempo real. Uma distorção impossível,
Eles estão se movendo, discutindo, tentando sair. Mas a casa não permite. Toda vez que abrem uma porta, ela dá para o mesmo lugar. Uma sala vazia com uma janela fechada. E na janela, o reflexo deles. Todos. Mas há sempre um reflexo a mais. Ninguém comenta. Talvez não vejam. Aos poucos, a linguagem deles começa a mudar. Palavras desconexas, frases fora de ordem. Um deles, Rafael, começa a repetir a mesma sentença. Ela precisa que a gente veja. Ele sussurra, repete, depois escreve na parede com algo escuro. Não é tinta, nem sangue, é denso demais. O clima muda. A luz interna que vinha das lanternas agora parece vir de outro lugar. Uma iluminação azulada, sem fonte. A câmera registra falhas mais frequentes, como se estivesse tentando traduzir algo que não entende. Linhas horizontais, quadros congelados, pulos de tempo. Então acontece algo sutil, mas profundamente perturbador. Um por um, eles começam a falar com alguém que não está ali. Ian pergunta se pode sair agora. Clara responde só depois que ela mostrar. Mateus diz, eu não consigo mais lembrar quem eu era. Rafael, que até então estava em silêncio, começa a chorar. Mas é um choro sem som. A boca se abre, os olhos fecham, o rosto se contrai. Mas não há ruído. Como se o som tivesse sido retirado. A câmera vira lentamente. A imagem mostra um canto escuro. E naquele canto algo se mexe, muito pouco, quase imperceptível. Não é uma pessoa, é uma sombra. Mas a sombra não corresponde a nenhum corpo. Ela se movimenta sozinha, sem origem. E naquele momento, um dos jovens, João, olha direto para a lente, como se estivesse vendo quem está assistindo agora. Ele sorri. Mas não é um sorriso de socorro. É um sorriso calmo, resignado, quase cúmplice. E diz, com a voz baixa, ela quer que você veja também. A imagem treme. Por 3 segundos, a tela escurece completamente, depois volta. O grupo está incompleto, faltam 2. Mas ninguém comenta. Continuam como se sempre fossem 3. A ausência não parece percebida, ou talvez seja parte do jogo. E o mais terrível é o que vem em seguida. A câmera registra um canto da parede onde havia mofo. Agora, no lugar do mofo, há uma mancha que se parece com um rosto. Não nítido, mas claramente humano. E a mancha pisca. O terceiro vídeo, portas que não levam ao mesmo lugar. A gravação seguinte começa com um silêncio absoluto. A câmera está posicionada no que parece ser o topo da escada. Mas há algo errado com a perspectiva. O ângulo não faz sentido. A escada parece subir, mas também descer, como se fosse uma rampa infinita. O corrimão se estende para além do quadro, e o fundo da imagem se dissolve num preto que não é sombra, mas ausência. O grupo está dividido. Só se ouve a voz de Mateus. Ele chama por Clara, mas sem gritar, como se não quisesse incomodar o espaço ao redor. A voz dele ecoa, mas o eco retorna antes do som terminar. Uma inversão do tempo acústico. A câmera se move, mas lentamente, como se estivesse sendo arrastada por uma força que não é humana. Ele sobe e continua subindo. Passa por 3 janelas idênticas, todas com a mesma rachadura no vidro. Quando chega ao final da escada, encontra a porta do sótão aberta. Mas o que há ali dentro não é o sótão. É a cozinha, do andar de baixo, com os mesmos objetos, na mesma posição. Uma caneca quebrada no chão, a mesa torta, a cortina com o rasgo vertical. Só que algo mudou. A luz não vem mais de cima nem das lanternas, vem do chão. Uma luminosidade branca, pulsante, como se o piso respirasse. Mateus entra, mas não fala. A câmera treme em suas mãos. Há uma tensão no ar que não se explica. O som ambiente está artificialmente limpo. Nenhum ruído externo, nenhum inseto, nenhum sopro de vento.
Tudo está suspenso. De repente, ouve-se um estalo. A câmera vira bruscamente. A escada sumiu. Onde antes havia a porta do sótão, agora há apenas parede, sem marcas, sem dobradiças, nada. Ele está preso, mas não reage com pânico. Fica parado, olhando em volta, como se tivesse esperado por aquilo. Enquanto isso, em outro trecho da gravação, Clara aparece caminhando por um corredor que não tinha sido mostrado antes. As paredes estão cobertas por espelhos, mas os reflexos não a acompanham. Eles permanecem imóveis ou se movem fora de sincronia. Em um deles, ela está sorrindo, em outro, está de costas. No reflexo final, está com os olhos completamente pretos. Ela para diante de uma porta estreita. O som muda. Um zumbido agudo começa a crescer, como pressão dentro do crânio. Ela põe a mão na maçaneta, mas hesita. A câmera filma de perto o rosto dela. Está pálida, os olhos trêmulos, mas, mesmo assim, ela entra. O cômodo é escuro. Há uma cadeira no centro virada para a parede. Na parede, algo escrito, frases cortadas, algumas ilegíveis, outras claramente perturbadoras. Ela vê antes de você piscar. Se você lembrar, ela não solta mais. A casa sonha com você. Clara sussurra algo. A legenda automática da câmera não consegue identificar. Palavras embaralhadas, sem dicionário, um dialeto inventado. Ela se aproxima da parede. E nesse momento, a luz falha. Quando volta, ela não está mais lá. A câmera registra silêncio e depois, passos. Lentamente, de algum lugar fora do quadro. Passos descalços, mas apenas um par. Enquanto isso, outro trecho mostra Ian tentando sair pela porta da frente. Ele está sozinho. A câmera filma de longe, como se alguém a tivesse deixado num tripé. Ele abre a porta e vê o corredor. O mesmo corredor da casa. Ele fecha, respira fundo, abre de novo. E vê a sala. Fecha, abre. A escada. Fecha, abre. O sótão. A porta se tornou uma roleta. Cada abertura revela um espaço diferente. E em todas as variações, há algo em comum. O relógio de parede, sempre parado em 03 e 13, mesmo quando o céu está claro. Ian começa a rir. Mas é um riso sem esperança, como quem entende que não há saída, que a casa não tem uma planta baixa, que não há lógica, ela se dobra, ela imita, ela escolhe o que mostrar. A câmera mostra ele se virando para a lente, aproxima o rosto, diz apenas, ela sabe que você está assistindo. A imagem falha. Quando volta, Ian não está mais ali. No lugar dele, um espelho. E no espelho, uma sala que ainda não apareceu em nenhum outro trecho da gravação. Uma sala vazia, com uma cadeira e uma câmera, ligada. A gravação secreta que nunca foi mostrada no inquérito. Essa parte do vídeo não aparece em nenhum relatório oficial. Nem nas cópias vazadas, nem nos fóruns, nem nas entrevistas com familiares, nem mesmo nas postagens clandestinas que circulam no subterrâneo da internet. Esta gravação, em especial, foi escondida. O oficial que vazou os arquivos nunca confirmou sua existência, mas ela apareceu, uma única vez, num fórum privado, com acesso criptografado, onde arquivos anônimos surgem e desaparecem como se tivessem vida própria. O vídeo apareceu com o nome nó.mp4, sem data, sem remetente. Um moderador salvou e publicou a transcrição visual. No dia seguinte, o fórum foi derrubado. Começa de forma diferente dos outros trechos, sem introdução, sem ruído ambiente, apenas imagem. A câmera está em um cômodo desconhecido, um espaço circular, com paredes cobertas de símbolos riscados à mão. Tudo parece ter sido feito às pressas, com carvão, terra, sangue. No centro, Rafael, sentado no chão, com os olhos fechados, respiração rápida, mãos apertadas entre os joelhos. A câmera gira lentamente ao redor dele, mas não há ninguém a segurando, não há fios. Não há espelhos. Ela se move sozinha, num movimento perfeito e contínuo.
Rafael abre os olhos, encara diretamente a lente. E o que ele diz em seguida não parece endereçado aos outros do grupo, nem ao espectador, mas a algo atrás da própria câmera. A voz dele é mais grave do que nos vídeos anteriores. Há pausas estranhas entre as palavras, como se ele estivesse traduzindo uma língua que não domina. Ela me chamou, disse que não era pra gente gravar, disse que era pra lembrar, mas a gente só olha. Silêncio. A câmera treme levemente. Rafael sorri, mas o sorriso quebra no meio, como se o rosto não fosse feito para aquela expressão. Ele olha para o lado. Não há ninguém. Mas seus olhos seguem um movimento invisível, como se alguém tivesse acabado de entrar no cômodo. Ele se levanta, lentamente, e diz: "Eu preciso ficar." Ela está acordando. A imagem distorce. Linhas horizontais tomam a tela. O áudio emudece, mas há algo novo. Uma frequência quase imperceptível. Um som constante entre o zumbido e o sussurro. Audível apenas se você aumentar muito o volume. Alguns que escutaram essa parte relataram dores de cabeça. Outros disseram ter vomitado. Uma pessoa, segundo comentários já apagados, perdeu temporariamente a visão periférica. O vídeo retorna. Rafael está de costas e algo entra no quadro. Por um instante, há um borrão de movimento, uma figura que se arrasta, mas quando você pausa, não há nada, nem sombra, nem silhueta. Apenas uma leve distorção no espaço, como se o ar estivesse vibrando em forma de corpo. Então ele fala de novo, mas não com a voz dele. A frequência muda, grave, mas feminina, distante, mas íntima. Não soa humana. E a frase que sai é clara: "Você não devia estar vendo isso." A imagem congela por 5 segundos. Depois retorna normal com o grupo em outro cômodo, como se nada tivesse acontecido. Rafael aparece entre eles. Sorri. Faz uma piada. Mas seus olhos não piscam mais. Essa gravação foi ocultada de todos os registros oficiais. Aparentemente, o oficial que copiou os arquivos a excluiu da pasta principal. Mas há uma cópia, e ela contém dados impossíveis. A duração do vídeo é de exatos 6 minutos e 66 segundos. Um tempo que não existe nos sistemas de arquivamento padrão. O nome do arquivo, ao ser baixado, muda automaticamente para "Você viu". Há outro detalhe. Quando alguém tenta extrair frames da gravação, todas as imagens geradas apresentam um rosto não identificado no reflexo dos olhos de Rafael. O rosto não pertence a nenhum dos 5. O algoritmo de reconhecimento facial do software forense classificou a silhueta como humanoide não compatível. E desde então, toda vez que tentam reabrir o arquivo, o som que sai no início não é mais o mesmo. Agora, ele começa com uma pergunta. Baixa, distorcida, como se fosse feita da própria boca da casa. Por que você continua assistindo? Teorias. O que era aquilo? Depois que os arquivos vazaram, uma onda de obsessão silenciosa se espalhou. Não como um viral comum. Não havia thumbnails chamativas, nem trilhas tensas de fundo. Nada era sensacionalista. Era mais sutil. A informação se movia como uma doença que não queria ser notada. Pessoas encontravam os vídeos sem procurar. Algumas digitavam palavras comuns. Vídeos perdidos, documentários estranhos, casas abandonadas. E o algoritmo entregava links sem descrição. Títulos abstratos, capturas de tela sem rosto. Mas uma vez clicado, não dava mais para sair. Foi assim que surgiram os fóruns. Pequenos no início, apenas alguns usuários tentando entender o que tinham visto. Mas logo os relatos começaram a se repetir. Não sobre o conteúdo em si, mas sobre o efeito. Insônia, zumbido no ouvido direito. Pesadelos com cômodos sem portas. Sensação de estar sendo observado de dentro da própria casa.
aparelhos eletrônicos ligando sozinhos às 03h13, espelhos com reflexos atrasados, pessoas relatando ver uma figura em segundo plano, nos próprios vídeos caseiros, nos stories, até em videochamadas, que ninguém mais via. Alguns criaram teorias, e entre todas, uma começou a se repetir com frequência cada vez mais desconfortável. A casa não está em um lugar, ela está em um olhar. Segundo essa hipótese, a gravação não era apenas um registro de um evento, era um vetor, uma entrada. A filmagem não mostrava o que aconteceu, ela convocava a repetição. O ato de assistir seria uma reencenação, como se cada vez que alguém vê, a estrutura se reorganiza para surgir em outro ponto. Alguns fóruns começaram a mapear os relatos de manifestações posteriores. As datas batiam. Pessoas que assistiam partes específicas do material, principalmente a gravação que termina com a frase "Ela quer que você veja também", relatavam sentir mudanças ambientais nas próprias casas. Alguém disse que os cômodos pareciam menores. Outro contou que o relógio da cozinha passou a marcar sempre 03h13 quando ninguém estava olhando. Um usuário postou uma foto do próprio reflexo, com um segundo rosto, imóvel, flutuando atrás do ombro. Pouco depois, a conta foi desativada. Mas nada foi tão impactante quanto o que encontraram nos comentários de um dos vídeos reupados no Vimeo. Um usuário chamado Reflexo13 deixou apenas uma frase: "Ela agora está com você". Esse comentário foi postado exatamente às 03h13 do dia 13. E desde então, qualquer usuário que interage com o vídeo recebe uma notificação incomum. Você já viu isso antes, mesmo que seja a primeira vez. Alguns tentaram contatar o tal perfil. Outros tentaram rastrear o IP. Mas a conta não existe nos registros. Nenhum dado de criação, nenhuma movimentação fora daquele comentário. Um dos moderadores, desesperado, fez uma transmissão ao vivo tentando explicar o padrão. A live durou pouco mais de 10 minutos. No final, ele ficou em silêncio por exatos 6 minutos e 66 segundos. Depois, sussurrou algo, e a câmera travou. Dias depois, a polícia encontrou o apartamento vazio. A única coisa ligada era a televisão, repetindo em loop uma parte corrompida do vídeo original. A imagem da porta se abrindo, com o corredor do outro lado, e a sombra vindo devagar. Ele não foi encontrado até hoje. Outros teóricos começaram a tratar o vídeo como uma anomalia cognitiva, como uma espécie de vírus óptico, algo que não atua no corpo, mas na mente, que reprograma a percepção, que muda a forma como o cérebro entende o espaço e o tempo. E há um ponto em comum entre quase todos os relatos. Depois de assistir, as pessoas param de confiar nos espelhos. Dizem que o reflexo hesita, que às vezes não responde ao movimento, que pisca atrasado, que olha para outro ponto da sala. E o pior, alguns relatam que mesmo em vídeos antigos, registros próprios, algo muda após o contato com o material. Como se a interferência se propagasse pelo passado. Como se o reflexo de hoje surgisse em vídeos de antes. Como se estivesse esperando. Um dos poucos pesquisadores que se debruçaram sobre o caso, um neurocientista aposentado, disse em entrevista anônima que acreditava que os arquivos vazados eram apenas um fragmento. Não é a gravação que importa, é o momento em que ela atravessa você. Ninguém entendeu o que ele quis dizer, até que meses depois, sua casa foi encontrada com todos os espelhos cobertos por lençóis pretos, e em um deles, escrito com marcador vermelho: "O reflexo sabe o que você esqueceu." O último vídeo, a câmera continua gravando. Aqui todos já desapareceram, mas a câmera continua gravando. E o que ela mostra depois que a presença humana some é talvez ainda mais perturbador.
Esse trecho é construído para provocar inquietação profunda, perda de controle da realidade e a sensação de que a própria consciência está sendo invadida. O último vídeo começa sozinho, sem abertura, sem voz, sem presença humana. Apenas o barulho leve do vento e um sutil zumbido eletrônico que parece vir da própria câmera. O contador marca 0, mas não reinicia. É como se fosse uma nova gravação, ou uma continuação que não deveria existir. O ambiente é o mesmo, a sala principal da casa, mas algo está diferente. As cores estão desbotadas, a luz parece artificial, o ambiente não parece mais um lugar físico. É como se estivesse sendo recriado a partir da lembrança de alguém que nunca o viu pessoalmente. A câmera está imóvel, e mesmo assim a imagem oscila levemente, como se tudo ao redor respirasse. Passam-se minutos, nada acontece, nenhum som além da eletricidade estática, mas então, do canto direito da tela, uma figura cruza o quadro. Não anda, não corre, apenas passa. Um borrão escuro, alto, com contornos difusos. A câmera não reage, continua gravando. Depois de exatos 3 minutos e 13 segundos, algo muda. O foco automático começa a falhar. A imagem entra e sai de nitidez, como se estivesse tentando se fixar em algo que não deveria ser visível. No centro da sala, a cadeira que estava caída agora está em pé. Ninguém a tocou. A câmera, mesmo imóvel, começa a tremer levemente. A frequência do zumbido muda. Há um breve flash de luz. A tela fica branca por meio segundo. Quando volta, o ambiente está completamente diferente. As janelas desapareceram. As portas também. Não há mais saídas. As paredes estão nuas, mas cobertas de palavras escritas com a própria sujeira. Algumas reconhecíveis, outras em línguas que não existem. A cadeira permanece no centro, sozinha, intocada. O tempo passa. O contador segue. 10 minutos, 20, 42. E a câmera continua gravando. Mas o que ela registra não parece mais uma casa. É um espaço flutuante, um loop. Às vezes, os móveis aparecem e desaparecem. Às vezes, o chão muda de textura. E então, vêm os sons. Primeiro, passos. Mas não como os de uma pessoa. São passos pesados, lentos, que parecem molhados, como se algo estivesse caminhando com pés descalços sobre um piso frio e irregular. Depois, risos. Baixos. De criança. Mas não há crianças no vídeo. O riso é repetido, idêntico, como se estivesse sendo reproduzido de uma gravação antiga. Ecoa nos cantos, muda de direção, mas nunca de intensidade. E logo em seguida, a câmera capta um som profundo, que parece vir debaixo do chão. Um rugido abafado, como um trem passando por dentro de um túnel. Mas não há trem, nem chão firme. E então a voz. Mas não a voz de nenhum deles. Não é masculina nem feminina, não é humana. É uma voz que parece feita de múltiplas outras. Camadas sobre camadas de vozes ditas ao mesmo tempo. Ela fala direto, sem rodeios, como se estivesse quebrando a barreira da câmera. Ela vê o que você sente quando assiste. A imagem treme, a lente desfoca. A cadeira vira lentamente de frente para a câmera. Está vazia, mas há algo estranho na sombra atrás dela. Uma silhueta que só aparece quando você não olha diretamente. Uma presença que parece estar aguardando uma reação. O tempo passa. Mais de 1 hora de gravação contínua. A câmera nunca desliga. A energia, inexplicavelmente, nunca acaba. O espaço ao redor torna-se mais escuro. Não por falta de luz, mas por algo maior. Como se a escuridão estivesse se aproximando da lente, encostando aos poucos. E então, um barulho seco. A câmera cai. A lente continua filmando de lado. A cadeira ainda aparece parcialmente, mas agora não está mais vazia. Há alguém sentado, ou algo, imóvel, sem rosto, sem contorno claro.
apenas uma massa escura que parece absorver toda a luz ao redor. A câmera foca, desfoca e, por fim, estabiliza. E, nesse momento, escutamos a última frase, baixa, quase imperceptível, como se fosse um sussurro saído de dentro do peito de quem assiste. Agora falta você. Depois disso, a imagem se apaga. Mas o áudio continua por mais 3 minutos e 13 segundos. O som final é uma respiração, longa, quente, atrás da lente. Como se aquilo que estava sendo filmado estivesse de alguma forma te olhando de volta. Quem encontrou a câmera e o que aconteceu depois? O andarilho que encontrou a câmera nunca falou muito. Era um homem de rua, sem nome conhecido apenas pelos vizinhos da rodoviária como Zé da Lamparina, porque sempre carregava uma lanterna antiga pendurada na cintura. Diziam que ele falava com as árvores, que desaparecia por dias e que voltava com palavras novas que ninguém entendia. Mas depois de cavar e encontrar aquele objeto, enfiado no barro, respirando calor mesmo desligado, ele ficou em silêncio. Entregou a câmera para um policial de plantão, como quem entrega uma coisa viva. Disse apenas, ela já me viu. Horas depois, foi encontrado caído num banco da praça. Pupilas dilatadas, corpo frio, mas vivo. Entrou em coma e nele permanece até hoje. Os médicos dizem que o cérebro está ativo em padrões que não se explicam, como se ele estivesse sonhando acordado. As ondas cerebrais dele oscilam em padrões repetitivos, sempre entre 0,3/12 e 0,3/14. Uma faixa temporal impossível. Quando os especialistas colocaram um fone com sons ambientes para estimulá-lo, ele reagiu ao silêncio. Não ao som, ao silêncio entre os sons. Sussurrou o nome de um dos desaparecidos. Rafael, depois Clara, depois um nome que não constava em nenhuma lista, Elivra. Um nome que aparece, aliás, no canto de uma das paredes da casa, escrito de cabeça para baixo, em uma letra que parece ter sido feita com as costas da mão. O policial que recebeu a câmera também teve mudanças. Um sujeito cético, metódico, com quase 30 anos de serviço. Não acreditava em nada fora da lógica, mas após assistir a alguns trechos, mudou. Pediu afastamento. Se recusava a entrar em salas com espelhos. Cobriu todas as janelas da casa com papel alumínio. Dias depois, desapareceu. O boletim de ocorrência do seu desaparecimento é incomum. Não houve sinal de arrombamento. A porta da casa estava trancada por dentro. A câmera de segurança mostrou ele entrando, mas nunca saindo. A única pista foi encontrada no banheiro. Uma pequena frase escrita a lápis no canto do espelho. Ela entrou pela lente. Depois disso, mais 3 pessoas sumiram após contato com os vídeos originais. 2 editores, um criptógrafo. Todos relataram, antes de sumir, o mesmo fenômeno. Os vídeos estavam mudando sozinhos. Em um dos casos, a gravação da cadeira vazia passou a mostrar a pessoa assistindo, refletida no vidro da janela, como se a câmera tivesse atravessado, como se ela já soubesse onde estava sendo observada. E então veio o mais estranho de todos os relatos. Um programador anônimo, que hospedava uma cópia criptografada do material, descobriu um padrão binário escondido nos frames mais distorcidos. Um código que, traduzido, gerava uma sequência de caracteres em latim corrompido. O texto, mesmo com erros, repetia a mesma sentença. O reflexo não mente, o reflexo lembra. Depois disso, o servidor foi comprometido, não por hackers, mas por uma falha elétrica simultânea em todos os HDs. Os dispositivos queimaram às 03h13 horário local. Agora, tudo o que restou está espalhado em fragmentos. Arquivos incompletos, pedaços de áudios, capturas de tela de momentos que talvez nem existam mais. E mesmo assim, algo permanece ativo.
Porque de tempos em tempos, pessoas aleatórias relatam encontrar pastas misteriosas em seus computadores, nomeadas como Backup, Temp, Loop 03. Dentro delas, sempre o mesmo vídeo: a casa, a cadeira, a porta abrindo e a sombra. Especialistas em neurociência especulam que talvez o conteúdo da câmera tenha registrado mais do que imagem. Talvez tenha captado intenção. Talvez, de alguma forma ainda inexplicável, a casa tenha usado o dispositivo para se duplicar, não como um lugar, mas como um padrão mental, uma estrutura invisível que só precisa ser assistida para se instalar. E os que investigaram isso a fundo começaram a perceber que seus sonhos tinham mudado. Um deles, um estudioso de arquitetura ritualística, relatou em entrevista ao vivo que sonhava com a planta da casa, que via corredores se formando sozinhos enquanto dormia, que acordava suando, com cheiro de madeira velha nas roupas. Na última vez em que apareceu online, ele postou a imagem de um desenho. Era a planta baixa da casa, mas com um acréscimo, um novo cômodo, circular, sem portas, sem janelas, apenas um ponto preto no centro. Legenda: ela ainda está expandindo. O post foi apagado minutos depois, mas antes que saísse do ar, alguém comentou: um perfil sem nome, sem foto, criado naquele mesmo dia. O comentário dizia apenas: agora é você que está sendo gravado. E se você estiver sendo observado agora? E se tudo isso não for apenas uma história? Não uma lenda urbana, não um vídeo estranho que circula entre fóruns obscuros. E se, na verdade, o que você está ouvindo agora for a parte final de um ciclo? Não o fim de uma gravação, mas o momento exato em que ela te alcança? Porque a verdade é, a casa nunca precisou estar no mesmo lugar. Ela nunca precisou de portas ou paredes. Nunca precisou ser vista por todos. Ela só precisa de um olhar contínuo. Precisa ser lembrada. E o que os vídeos mostram, o que a câmera registrou sem querer, foi o momento exato em que a casa deixou de ser imóvel. Ela passou a se infiltrar pelas imagens, pelos reflexos, pelas falhas no som, pelas pausas entre uma respiração e outra. Ela se move de forma sutil, pela mente. E quando você assiste, não importa quantas vezes, não importa por curiosidade, medo ou descrença, quando você assiste, você entrega algo, um fragmento, um fio fino da sua atenção. E é por aí que ela entra. Desde que você começou este vídeo, quantas vezes você já olhou em volta? Quantas vezes sentiu que alguém poderia estar atrás de você? Quantas vezes escutou um ruído fraco, mas não teve coragem de verificar? Isso não é coincidência, porque existe um detalhe que ninguém percebe até ser tarde demais. Todos os que desapareceram tinham certeza de que estavam apenas ouvindo uma história. Todos acharam que era só mais um vídeo, só mais um relato estranho da internet, até que os espelhos começaram a hesitar, até que a casa começou a aparecer nos sonhos, mesmo que ninguém tivesse falado seu nome, até que a imagem da cadeira voltou à mente no meio do dia, sem razão, como se tivesse sido empurrada do fundo do inconsciente. E o mais perigoso disso tudo é que a casa não invade de uma vez. Ela testa. Ela insinua, ela ronda por fora, esperando o momento certo. Você sentiu isso? Não precisa responder, porque agora ela já viu você também. E a pergunta real, a que ninguém teve coragem de fazer até agora, é simples. Se a câmera nunca parou de gravar, o que ela está registrando neste momento? Não há respostas claras. Só rastros, só vozes abafadas que dizem coisas que não se encaixam em nenhuma língua. Só o som de madeira sendo arranhada do lado de fora da sua janela, quando não deveria haver vento. Só o atraso no seu próprio reflexo, aquele atraso pequeno, imperceptível, mas que você juraria que acabou de acontecer. Você pode desligar este vídeo, pode tentar esquecer, pode rir, pode fingir que não sentiu nada,
Mas, se ela te escolheu, isso não importa mais. Ela vai continuar te observando pelas bordas, vai espiar através do reflexo do seu celular desligado, vai testar sua atenção no espelho do banheiro, quando você acordar de madrugada. Vai dobrar o corredor do seu quarto exatamente às 03h13, não porque quer te assustar, mas porque já está com você. E quando você contar para alguém, se tiver coragem, vai perceber que as palavras saem pela metade, que ninguém entende direito o que você viu, que mesmo tentando, você não consegue mais explicar, assim como os outros, assim como todos que desapareceram por dentro antes mesmo de sumirem por fora. E aí talvez você entenda o que eles quiseram dizer com aquela frase, a que aparece repetida na parede, no vidro, nos ruídos invertidos, o reflexo lembra. Então, agora que acabou, você tem duas escolhas: fingir que foi só uma história, ou olhar direto para o espelho mais próximo e ver se ela ainda está atrás de você. Só não demore, porque a câmera ainda está gravando.